Olá, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais uma aula para vocês e hoje nós vamos falar sobre verbo, ok? Que é uma outra classe de palavras. Nós estamos estudando aí várias classes de palavras ao longo do nosso ano, né? Já vimos substantivo, adjetivo, pronome, numeral, artigo. Agora chegou a vez do verbo, certo? Vamos ver aqui qual é a função dessa classe de palavras chamada verbo. Nós vamos dizer que ela é uma palavra variável, certo? Prestem atenção aqui a essa característica, ok? Estudamos as preposições essa semana, que fala que é uma classe invariável, né? Diferente dela, o verbo vai ser uma classe variável. Então, diferente dos substantivos, que a variação vai ocorrer em gênero e em número, o verbo ele vai variar aqui em número e em pessoa, certo? Como é que isso acontece? Por exemplo, vimos que em número vocês já lembram, singular e plural, né? Vai variar aí nessa categoria. E em pessoa vai dizer respeito aqui, ó, às pessoas do discurso, que são os pronomes pessoais, como já estudamos também, tá bom? Então, ó, e o que é que essa palavra indica? Indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, certo? Então, nós vamos pensar no verbo como uma coisa que nós podemos fazer ou que outra pessoa pode fazer, ok? Lembrem disso. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Verbos que indicam ação. Correr, dançar, caminhar, são verbos que indicam ação. Então, quando eu pegar uma palavra e vou tentar saber se ela é um verbo ou se não é, eu vou pensar, isso aqui é uma ação? Ela pode ser realizada por alguém? Alguém pode fazer isso aqui? Se a resposta for sim, é um verbo, certo? Que indica um estado, certo? O que seria esse estado? Uma coisa que não vai refletir nenhuma ação, vai ser um estado de permanência. Então, o verbo ser. Se eu digo eu sou, eu não estou dizendo que estou fazendo nada. Então, é um estado, expressa um estado. Então, ser, estar, permanecer, ficar, são verbos que indicam estado. E nós temos ainda os verbos que indicam fenômeno da natureza, que pode ser o quê? Chover, entardecer, amanhecer, são verbos que indicam um fenômeno da natureza, tá bom? Então, sintetizando aqui o nosso conceito, o que é um verbo? Verbo são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza, classe de palavra variável, cuja variação vai ocorrer em número e em pessoa, tá bom? Variação em gênero no verbo não existe. Vamos ver aqui um exemplo dessa variação, como é que ela acontece. Eu vou pegar, por exemplo, o verbo cantar e vou conjugar esse verbo. Se eu falo eu vou dizer que eu canto. Se for tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais e eles cantam, certo? Então, acontece aqui, né, a variação do verbo vai acontecer desse jeito. Se nós pararmos para pensar nas noções de presente, passado e futuro, nós vamos dizer aqui, se eu canto, eu digo eu canto. Essa ação você vai analisar para saber se é presente, passado ou futuro, se essa ação está sendo realizada no momento, se já foi realizada ou se ainda será realizada, certo? Presente, passado e futuro. Ainda teremos outro vídeo falando sobre essas noções de presente, passado e futuro, mas por hora vamos entender isso aqui. A variação, né, se dá em pessoa e em número, certo? Pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, ok? Outro ponto importante, substantivo e verbo. Algumas palavras nós podemos confundir, né? Porque se é verbo, se é substantivo. Vamos ver aqui. É o caso desse verbo aqui que indica um
fenômeno da natureza. Chover. Chover, eu vou dizer que é um verbo que indica fenômeno da natureza. Posso dizer, choveu muito hoje, certo? Esse verbo aí indica um fenômeno da natureza. Chuva. Chuva não vai ser um verbo, vai ser um substantivo, né? Vou dizer o quê? Vou falar a chuva. Tem um artigo antes, né? Vou dizer que chuva é um substantivo. E chover é um verbo, certo? No caso do verbo chorar. Chorar é um verbo. Eu choro, tu choras, ele chora, nós choramos, né? E assim vai. Agora, choro. O choro. Eu posso dizer, por exemplo, o bebê está chorando. Chorando é o verbo. Agora, se eu digo, o choro do bebê me incomove. Então, o choro, nesse aí o choro já vai ser um substantivo. Então, cuidado para não confundir algumas palavras assim, né? Pegar um substantivo e achar que é verbo, certo? Para saber se é verbo ou não, você precisa saber se ele pode ser conjugado em uma das pessoas do discurso, que são esses pronomes pessoais aqui do caso reto, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo de hoje. Qualquer dúvida, anotem no caderno durante o tempo que vocês estão assistindo aos vídeos e façam as perguntas que precisarem lá nas nossas aulas online pelo Zoom, tá bom? Um grande beijo para vocês, tchauzinho e até a nossa próxima aula.